Oi, irmãos, como estão vocês? Tudo na paz? Graças a Deus. Que bom poder estar mais um momento com vocês e poder compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem compartilhado ao nosso coração. Estamos realizando uma série falando sobre o que é ser discípulo. Hoje iremos falar do quinto tópico, do quinto ponto desta série. E se você por acaso não conseguiu acompanhar essa série ou faltou assistir algum dos tópicos que nós já falamos aqui, se inscreva no nosso canal, acesse nosso canal e você vai poder ter todos os tópicos que nós trabalhamos, do 1º ao 4 e assistindo esse aqui conosco, o quinto. Então se inscreva aí, Igreja Andante, esse é o nosso YouTube, e você também pode entrar lá no Instagram, né? E por lá também você pode também se comunicar conosco, caso queira uma oração, um conselho, né? Alguma orientação. Nós estamos aqui para poder ajudá-los naquilo que o Senhor assim nos orienta, tá bom? Gostaria de começar orando precisamente para abordar esse tema com vocês e pedir que Deus possa abençoá-los tremendamente neste dia. Amém? Senhor Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Muito obrigado, Pai, por Tua graça recorrente sobre nossas vidas, por a revelação de Jesus que tem nos trazido a vida e tem mudado a nossa história. Eu oro para que todos os nossos ouvintes eles sejam ricamente abençoados, que Teu Espírito Santo desperte-os, traga entendimento, traga clareza. Se por acaso algum deles que não conhece o Teu governo, o Teu senhorio, que o Teu Espírito os convença e eles possam render-se ao Teu governo e experimentar uma vida de serviço em Cristo Jesus. Ajuda-os, capacita-os. Se há algum enfermo, que o Senhor derrame sobre eles cura, restauração nesta hora. Traz paz ao coração daqueles que estão mais agitados, o Senhor, em nome de Jesus. E manifesta, Senhor, o Teu poder sobre nós. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar durante esse momento aqui e glorificamos o Teu nome por todo o Teu amor e cuidado. Seja exaltado, ó Pai, e Jesus para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês e poder compartilhar e poder ampliar um pouco mais do conhecimento acerca da pessoa do Senhor, acerca daquilo que Ele deseja para cada um de nós. Como eu disse para vocês, nós estamos abordando uma série e o tema dessa série é o que ser discípulo. E hoje nós trabalharemos com a quinta parte, o quinto tópico, né, dessa série. E qual seria esse quinto tópico? Esse quinto tópico o discípulo deve ter a mente de Cristo. Então, o nome da série é o que é ser discípulo e o tópico é o discípulo deve ter a mente de Cristo. Então é esse tópico que nós iremos abordar agora e trabalhar, tá bom? E eu queria, para início de conversa, começar com um texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Então, Provérbios 4, verso 23. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu vou ler a Bíblia de Estudo da Esperança. Então, talvez tenha alguma diferençazinha de tradução, mas eu creio que teremos o mesmo entendimento. Provérbios, aqui, capítulo 4 e o verso 23. Diz assim na minha tradução: acima de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, ou, em outra tradução, saídas da vida. É interessante que o tema está falando de mente, né? O tema que nós vamos abordar está referindo-se à mente. E esse texto eu escolhi por uma única razão.
O termo coração, dito na Bíblia, no pensamento e conhecimento daquilo que Deus tem, ela tem um significado que precisa ser melhor ampliado e melhor entendido pela gente. Quando nós usamos o termo coração, nós comumente aqui na questão ocidental, questão nossa do Brasil, né? E nós associamos o coração a sentimento. Isso se dá por causa da tradução, né? Da origem da palavra grega, da qual muitas vezes nós utilizamos. A palavra grega que utilizamos para coração, e você vai ver isso na tradução do Novo Testamento, principalmente para o grego, né? A gente vai ver um vocábulo chamado cardia, que tem a ver com o órgão em si, ou muitas vezes as emoções. Mas quando a gente vai olhar no original hebraico, e referindo-se justamente a esse texto de Salomão, a palavra hebraica para o termo coração é a palavra lev, que significa vontade, psique, ser interior, motivações. Eu poderia até resumir na palavra mente, né? E como o nosso tema tem a ver com isso, o discípulo tem que ter, ou deve ter, a mente do seu mestre. Então eu preciso trabalhar com esse texto e com esse entendimento de forma que a palavra nos ensina. Então, o que Salomão está dizendo nesse texto que eu li para vocês, quando eu me referi dizendo, o texto que Salomão usa, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, guarda a tua vontade, guarda a tua psique, guardem as suas motivações, ou seja, guarda a sua mente, né? Porque é dela que vai proceder todo o seu caminhar, né? Nós entendemos, e tem um texto também muito claro, que está em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e por isso foram instituídos à glória de Deus. Nós sabemos que quando o homem pecou, e a gente entende que quando o pecado entrou no mundo, entrou com ele a morte, nós nos afastamos da glória de Deus. E a glória de Deus diz respeito à presença maravilhosa de Deus. Aquela presença que nos guiava, que nos orientava, que fazia com que nós tivéssemos a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma vontade que Deus. Nós perdemos isso. E passamos a ter uma mentalidade somente voltada ao que é natural. E isso nos levou a um modo de viver egoísta, um modo de viver individualista e um modo de viver rebelde, desassociado a tudo aquilo que agrada ao Senhor. Então, nesta realidade em que nos encontrávamos, né, principalmente nós que nos rendemos a Cristo Jesus, nós estávamos realmente completamente afastados da glória de Deus. A gente vê o Senhor fazendo correção, porque ele escolhe o povo de Israel, traz a Torá, e a Torá é a representação clara do coração de Deus para o homem. Quando eu falo que a Torá é a representação clara do coração de Deus, porque na Torá você via muito clara a vontade de Deus. Você via a motivação de Deus para a santidade do homem. Você via a psique de Deus ali revelada na Torá. E é uma forma de guardar o homem, de orientar os homens até a vinda do Mashiach, do Messias, que viveria entre nós e assumiria o nosso local, o nosso lugar na cruz. Então, guardar a mente, ou guardar o coração, segundo o que Salomão está falando, é guardar a nossa vontade, guardar a nossa psique, né? Guardar o nosso homem interior. Claro que esse fato, como eu disse para vocês, os judeus tentaram, né? E vinham por meio da Torá, tentando, sendo orientados, instruídos, mas falharam. E por que falharam? Né? Porque nós temos que entender que as coisas se processam por fé. A própria Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a gente sabe que o povo de Israel, né, na sua grande maioria,
né, infelizmente, não abraçaram a vontade de Deus, o coração, a mente de Deus por fé. Simplesmente se prenderam a questões legalistas, o que justamente eles fizeram não compreender e não conhecer o Mashiach, nosso Senhor Jesus, né, que foi enviado para eles. O próprio Jesus disse que veio senão primeiro para a casa de Israel. E a partir de Israel, né, por meio dos apóstolos, o Evangelho chegou até nós. Então, eu quero que você entenda que temos que ter o coração do Senhor. Os discípulos devem ter o coração do seu mestre. Devem ter a mentalidade do seu mestre. E como é que vamos então conseguir ter essa mentalidade, Jacques? Se você disse que por causa que o pecado entrou no mundo, todos perderam isso. Todos começaram a andar segundo seus próprios interesses, suas próprias vontades, segundo seu próprio coração, afastado de Deus. Bem, tem um texto inicial que ele nos ajuda a pensar como podemos proceder de forma a ter esse coração. O texto tem Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Então vamos começar por esse texto. Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Jesus estava com seus discípulos, tinha algumas pessoas também acompanhando ele. E ele diz o seguinte: e voltando, versículo 23, para os discípulos, disse-lhes. Desculpe, é o 9:23, né? Desculpe, peguei o texto errado. Então, Lucas 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Bem, esse texto é um primeiro indício de como podemos ter o coração, ou seja, ter a mente do Senhor. Você vê que o texto ele fala que é necessário que neguemos a nós mesmos. Se alguém quiser ir após o Senhor, esse ir após dele não é só caminhar após ele, é caminhar no sentido de pensar a mesma coisa, de ter os mesmos desejos, o mesmo intuito, o mesmo interesse, a mesma predisposição, a mesma vontade, né? E estar debaixo da mesma orientação e ordenação. Mas para que possamos fazer isso, não basta o apenas querer. O querer é um ponto importante, né? Mas tem um outro ponto. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos abrir mão dos nossos desejos. Por quê? Se os nossos desejos e vontades estão contaminados pelo pecado e estão logicamente atrelados a tudo aquilo que nos afastou e nos afasta da glória de Deus, precisamos negar essa vontade, esses impulsos que temos, né, para aceitar uma nova orientação. Lógico que isso vai significar em morte. A morte da minha vontade, a morte da minha natureza, a morte da minha mentalidade. Porém, isso me abrirá a um novo viver. Morro para as minhas convicções naturais e pessoais, individuais, egoístas, e renasço para o andamento de Cristo, para o pensamento de Cristo, para a vontade de Cristo. Esse processo de morte, de ressurreição, é um processo caracterizado primeiro pelo reconhecimento do seu estado. Precisamos primeiro ter a noção de que a forma que estamos nos conduzindo não é a forma correta. Isso acontece muitas vezes pela revelação do próprio Espírito Santo. E você começa a perceber que toda a sua vida, a tua forma de viver, as coisas que você tem feito, tem na verdade gerado situações tão terríveis. Primeiro para você e para todos aqueles que estão ao seu redor. Normalmente isso traz impacto que gera tristeza, gera vergonha, e o que nos leva a buscar ajuda e entender o que está acontecendo. E quando entendemos que em Cristo Jesus há uma mudança, há a oportunidade de uma nova vida, nos rendemos e falamos: Senhor, eis-me aqui, eu quero me render ao Senhor, eu quero reconhecer
que a forma que eu vivia até então não condizia com aquilo que o Senhor criou para mim. Por isso eu quero, Senhor, viver segundo a tua orientação e segundo o teu governo. Amados, é um processo de fé. É um processo onde precisamos entender que agora estamos debaixo de uma nova direção. Tem um texto que é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz: aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram. Deixa eu ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segundo Coríntios 5,17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então, ser nova criação significa agora que você está num novo contexto. Você está agora num novo ambiente. Não quer dizer que os seus anseios passados não continuarão a lhe chamar e querer influenciar o seu caminhar. Mas agora você tem uma oportunidade de decidir em fazer aquilo que você sempre estava acostumado, que o seu intelecto, o seu psique, sua vontade, suas motivações te levavam. Ou você pode agora refletir e, com a graça e sabedoria do Senhor, andar numa nova direção. Logicamente, no texto você vê que a segunda parte, lá do texto de Lucas 9, no versículo 24, diz que aquele que quiser ganhar a sua vida. Esse ganhar a vida é justamente o quê? É buscar toda a satisfação e prazer que você já viveu buscando. A gente sabe que no texto diz que o fim vai ser perda. Mas se você perder a sua vida, ou seja, se você perder essas motivações naturais que te levam a prazeres momentâneos, você vai ganhar a vida. Porque o prazer que Deus tem para você, ele ultrapassa todo o prazer momentâneo. Ele é duradouro. Ele é a resposta de tudo aquilo que nós buscávamos, mas que não tínhamos condição de fazer, porque buscava pelas nossas próprias forças e pelas motivações e pensamentos errados. Então, amados, nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter uma nova mentalidade. A mente do Senhor, o coração do Senhor, a vontade do Senhor. Claro também que vontade, como eu disse a vocês, sozinho não basta. E o próprio fato de negar-se também, sozinho, não pode. Então, existe um conjunto de fatores. Primeiro, vontade. Segundo, negar-se a si mesmo, né? Mas tem um terceiro ponto, que é um ponto crucial e um ponto fundamental. E que ponto é esse? Eu vou ler Romanos capítulo 8, verso 14, para nós podermos ver que ponto é esse. Romanos 8, verso 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui agora, amados, tem um ponto crucial e fundamental. E o ponto crucial e fundamental é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajudará a ter a mente de Cristo Jesus, a ter a vontade, a psique, as motivações de Deus, e nos auxiliará nesta caminhada. Ele revelará para nós a mente do Senhor. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que está em Atos, capítulo 2, para você entender que não só a vontade, não só a força de dizer que não quer mais algo e buscar negar isso te ajudará. Que é Atos capítulo 2. Deixa eu abrir aqui na minha. Atos 2, vou ler do versículo 37. Versículos 37 e 38. Atos 2, versículos 37 e 38. Ao ouvirem isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A gente lembra que quando
O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, né, e os irmãos que estavam reunidos com eles em Atos capítulo 2. Falaram em novas línguas, houve um alvoroço, muitas pessoas se chegaram sem entender exatamente o que estava aqui acontecendo. E Pedro começa a explicar, a explanar, né, já que alguns achavam que eles estavam bêbados, né, sendo 9 horas da manhã. E eles começam a explanar acerca do que estava acontecendo. Pedro começa a explanar. E quando Pedro termina a explanação, a explicação, com a graça, com o mover do Espírito, eles perguntam, é interessante que a minha tradução fala, a ficarem com um coração temeroso. Ou seja, a sua vontade, a vontade daquele povo, da maioria daquele povo foi abalada. A psique deles foi atingida pela verdade do Evangelho. Eles começaram a ver o estado deles. E eles buscaram entender, o que faremos agora então? Né? Reconhecemos nosso estado, estamos realmente perdidos. E o que fazemos? E aí o Pedro fala justamente de que arrependei-vos, né? E sejam batizados. E a gente sabe que o arrependimento vem primeiro pela vontade deles, reconhecer o estado, vão pela negação, vão passar pelo batismo, mas receberiam o dom do Espírito Santo. O texto que a gente leu de Romanos 8,14, eles são guiados pelo Espírito. Então a gente sabe que o Espírito Santo é fundamental para que eu tenha e para que você tenha a mente de Cristo Jesus. Essa mente de Cristo, essa vontade, motivações, essa psique do Senhor em mim e em você, nos dará a certeza de que caminharemos de acordo com os planos que Deus estabeleceu para nós. Não tem como sermos discípulos do Senhor se não tivermos a mentalidade dele. E se não nos tornarmos, com isso, homens e mulheres espirituais completamente sensíveis à voz e orientação do nosso Deus. Tem um outro texto que eu queria ler com vocês. E esse texto vai estar em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu vou ler o versículo 14, do versículo 14 ao versículo 16. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim na minha tradução: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, o homem natural, ele não vai aceitar a orientação do Espírito de Deus, que traz à mente, o coração, a vontade de Deus. Ele não vai aceitar. Né? Por que não? Pois são absurdas. E não podem entendê-las porque elas só podem ser compreendidas de forma espiritual. Então, o homem natural, o homem que ainda vive segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria mente, segundo seus próprios anseios e desejos, não vai compreender. Né? A gente tem algumas histórias na palavra que uma pessoa que não tem o Espírito, que ela é completamente natural, não vai compreender. A gente vê a história de um José que passa por toda uma situação indivídua, né, para se tornar vice-rei do Egito e dar esperança e salvação ao povo que seria o povo do Eterno, o povo de Israel, né, e não perece de fome. Mas as situações e circunstâncias pelas quais ele passou, o homem natural não entenderia, porque o homem natural ele quer uma satisfação momentânea. Ele não quer passar por dificuldades, não quer passar por lutas, né, ele quer simplesmente experimentar prazer e satisfação. Então tem coisas que Deus vai pedir ao homem que parecem ser absurdas. Deus certa vez fez a escolha de um rei para Israel, que era ainda muito jovem, que era o Davi, e logicamente não tinha nenhuma das características visíveis de que seria um bom rei. Por quê? Eu lembro que o próprio o próprio Samuel, lembro que quando Samuel, que o Senhor disse a Samuel para ungir um homem como rei para ele olha para o irmão de Davi, que tinha ele olha para o irmão de Davi, que tinha uma bela aparência, e o próprio Samuel diz, vai dar um excelente rei. Mas o Senhor o adverte e fala, olha o que o Senhor diz, eu não sou como o homem, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O que o Senhor está falando? Eu vejo a vocação, a mentalidade, a psique. E a psique de Davi, como fala que era um homem segundo o coração de Deus, porque estava inclinado aos desejos e ao próprio coração de Deus. Então o meu coração e o seu precisa ser dessa forma também, inclinado às vontades do Senhor, e não agir como um homem natural, que não compreende, não entende, e até questiona e desobedece os projetos de Deus. Continuando o versículo 15.
Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Quando fala que o homem é espiritual, ele não está falando que a gente deixou de ser carne e virou espírito. Ele está falando da mentalidade. Nós continuamos nessa natureza que temos, mas nossa mentalidade é uma mentalidade baseada na fé e na sensibilidade de que Deus pode nos direcionar. E Deus tem a liberdade para nos orientar em tudo que vamos fazer. Em tudo aquilo que buscamos fazer hoje, nós buscamos a direção de Deus. E por isso oramos. Porque muitas vezes temos projetos de mudar para alguma outra cidade, um projeto de mudar de emprego, um projeto de comprar algo, e nós apresentamos ao Senhor em oração para que possamos entender se este desejo meu está de acordo com o desejo dele. Então o fato de ser espiritual é simplesmente sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. É não mais agir por impulso, não mais agir pelas suas convicções, não mais agir pelo seu intelecto ou pelo seu estudo, para que você possa discernir as coisas. Muitas vezes as pessoas agem na lógica. Por quê? Porque elas fazem as contas, elas fazem os projetos, elas fazem tudo certinho. Não tem erro nisso, mas nós que somos espirituais precisamos primeiro apresentar ao Senhor. E em segundo, usar o conhecimento que Ele nos deu. Porque Ele nos orientará a usar o conhecimento dentro da direção dele. É por isso, irmão, que você que tem uma formação, você que conseguiu, dentro da graça que o Senhor te deu, concluir a universidade, ter uma formação acadêmica, o que o Senhor quer que você faça com esta formação? Amados, tenha em mente que o Senhor não permitiu essa formação para que você ganhasse dinheiro, mas que Ele deu essa formação para que você pudesse servi-lo no reino dele dessa alma. Por isso, ser espiritual diz respeito a justamente isso. Ser espiritual diz respeito a você poder ouvir a voz do seu Senhor, discernir aquilo que Ele está orientando e poder ser guiado por essa mentalidade, por essa psique, por esta graça e motivação que vem do Espírito Santo. Continuando, versículo 16, diz: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não estamos aqui para dizer a Deus como fazer as coisas, mas nós temos a mente dele. Ou seja, o que significa que eu tenho a mente dele? O Espírito Santo compartilhou ao meu espírito a vontade de Deus. O Espírito Santo compartilhou ao meu intelecto, ao meu psique, o desejo e motivação de Deus. Por isso, amados, quando fazemos algo, realizamos algo, a glória é dele. Quando acertamos, quando as coisas funcionam de forma perfeita, temos que nos alegrar, mas dar a glória a Ele, porque foi a ação do Espírito dele, por meio da graça dele, que motivou o meu coração, o meu intelecto, o meu psique, a minha vontade, para poder realizar tal coisa. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque Ele nos deu a graça de ter a mente dele. Então você que é discípulo, você que está me ouvindo e que ainda não é, você tem a oportunidade de, assim como nós que somos, ter essa mente que influencia nossas decisões, que influencia nossas ações. E não tem como ser discípulo sem ter esta mente. Por quê? Porque senão eu vou fazer até a obra, que eu posso até dizer a obra de Deus, da forma errada. Existe uma forma errada já de fazer a obra? Existe. Quando fazemos fundamentado na vontade de homens, pela visão de homens, temos que fazer a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro de um irmão que dizia que a obra de Deus, feita da maneira de Deus, tem os proventos de Deus. E a obra de Deus é ser feita da maneira de Deus. Qual é a maneira, amados? O Espírito Santo, que habita em mim e habita em você, nos orientará. Ser discípulo é ter a mente de Cristo. Para ser discípulo, eu preciso ter a mente de Cristo. E ser influenciado por essa mente. E ser influenciado por essas vontades. Ser influenciado por essa psique e essas motivações, para que eu venha desenvolver tudo aquilo que o Senhor me confiou. É muito interessante a gente ver isso, porque infelizmente, amados, a gente vê muitos homens que terminam errando e se atrapalhando na caminhada. A luta é diária, porque a minha mentalidade, as minhas motivações, as minhas vontades e desejos sempre tentarão me direcionar para que eu satisfaça
necessidades imediatas e pessoais. Mas a mente de Cristo em mim, incentivada, incendiada em mim por meio do Espírito, me leva ao confronto. Você lembra que tem um texto que Paulo diz assim, esse texto está em Gálatas. Eu vou ler com vocês. Tem um texto em Gálatas, capítulo 5, que diz o seguinte, ao 18 diz assim. Então tem um texto em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 18, que diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne. Uma coisa interessante, eu tenho falado para vocês que o Espírito Santo, ele nos impulsiona, colocando em nós a mente de Cristo. E a gente acaba de ler um texto aqui que diz que se andarmos pelo Espírito, nós não satisfaremos o desejo da nossa carne, ou seja, nós não atenderemos aos anseios da nossa própria mentalidade. Versículo 17. Por quê? Porque a carne, ou essa natureza humana, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, ou seja, contra a natureza humana. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo do legalismo da lei. Quando fala do legalismo da lei, ou seja, nós hoje andamos por fé. Então, se nós somos orientados pelo Espírito Santo, nós vamos satisfazer a vontade de Deus e não mais a satisfação pessoal da nossa natureza humana. Amados irmãos, que nesse tempo nós possamos refletir e suplicar ao Senhor pela graça dele, para que todos os dias a mentalidade do Senhor, a mente do Senhor, o coração do Senhor esteja bem presente, influenciando a minha vida. Eu posso, amados, contribuir com isso quando eu renuncio à minha natureza, quando eu renuncio à minha vontade, quando eu me lanço a uma vida de oração, a uma vida de entrega, uma vida de leitura da palavra. São meios que podem me ajudar, além da comunhão com os irmãos e submissão ao presbitério, aos seus discipuladores, que vão te ajudar nessa trajetória. Todos nós estamos aqui caminhando em Cristo, na certeza de que o Espírito Santo em nós tem nos guiado a viver a vontade dele. Eu louvo a Deus por esse tempo e peço que o Espírito Santo possa dar compreensão muito mais clara e profunda a você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e que você também seja um homem e uma mulher cheia de Deus. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui, amados. Em nome de Jesus, fiquem em paz. Tchau. Até a próxima.